Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Soprani e eu vou te falar o que eu tô fazendo aqui. Bom, chega um momento da nossa vida que você se dá conta que você precisa aprender uma outra língua. Acho que hoje em dia, cada vez mais, mais cedo, a gente tá se dando conta disso, né? Do quanto é importante você aprender uma outra língua. E quando você pensa em aprender uma outra língua, o que te vem à cabeça? O inglês. Hoje em dia o inglês já praticamente não é uma outra opção, não é uma opção, é uma necessidade já. Para qualquer coisa você precisa de inglês, na escola você precisa de inglês para ler, para assistir TV, para fazer qualquer coisa, vai crescendo, vai trabalhar, vai estudar, vai viajar, você precisa saber o inglês. E aí, o que acontece? Você resolve estudar uma outra língua, que não é o inglês. E não é o espanhol também. E o que aconteceu? Eu, um belo dia da minha vida, resolvi que eu ia estudar o italiano. E por quê o italiano? Bom, é óbvio, né? Como primeira opção, primeira obrigação ou opção, eu já tinha estudado inglês. Inclusive, eu sempre fui uma pessoa bem apaixonada por línguas, por idiomas. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui interessada. Inclusive, quando eu tinha uns 7 anos de idade, né, aprendendo já a ler e escrever, eu falava pra minha mãe que o meu sonho era falar inglês e quando eu crescesse eu ia morar nos Estados Unidos. E desde pequenininha eu já pegava os livros da escola. Na escola tinha, né, o inglês da escola. E pegava o livro e ficava lendo em casa, pegava o atlas e ficava olhando, vendo os nomes dos estados nos Estados Unidos e lendo qualquer palavra em inglês e ficava inventando frases, palavras em inglês, né? Já estudando, curtindo sozinha. Enfim, o inglês foi uma língua que eu sempre gostei, desde pequena já queria aprender, queria estudar por minha conta, tipo, eu tinha essa vontade. E o meu irmão já não era assim, coitado, o meu irmão odiava ter que aprender inglês na escola, era aquela coisa forçada, sabe? Tipo, enfim, ele estudava porque tinha que estudar e naquela época a gente era criança, anos 80, começo de anos 90, já tô entregando minha idade, né? E, enfim, naquela época a gente nem imaginava o quão importante já ia ser o inglês. Mas estudamos o inglês, meu irmão empurrou com a barriga o inglês, depois de adulto foi fazer aqueles cursos de aprenda inglês em um ano e meio, fez, estudou e tal, enfim. Pulando essa parte, o que aconteceu depois? Eu já me interessava por outras línguas, né? Estudei um pouco de espanhol também, pra ter aquela noção e tal. Mas até que chegou um belo dia, né? Quando eu já tinha meus 20 e poucos anos, e eu resolvi que eu queria estudar o italiano. E como é que surgiu isso, né? Foi engraçado que quando eu resolvi que eu queria estudar uma outra língua, numa terceira, já quarta língua, né? Enfim, português, língua mãe. Já tinha estudado primeiro inglês, depois um pouco de espanhol, e aí eu falei, não, quero estudar uma outra língua, uma língua que eu curta, que eu goste, sabe? Que me dê uma empolgação, assim, de estudar. Claro, tipo, eu gostava de estudar qualquer língua nova, pra mim já era um desafio, uma coisa... Eu ficava super animada, assim. Mas eu falei, bom, eu quero agora uma língua diferente. Porque inglês e espanhol é a opção da maioria. Eu queria alguma coisa diferente. E aí comecei a pesquisar, tal, o que eu vou estudar... Enfim, eu queria uma língua nova, mas eu também não queria que fosse uma coisa muito nada a ver com nada. Eu queria que tivesse algum sentido, alguma importância pra mim. E aí, eu caí em duas opções, né? Eu comecei a procurar escola e tal. Enfim, naquela época tinha poucos cursos online, assim. Ainda não se falava muito de coisa online, né? E aí, eu resolvi e ver as escolas que tinham próxima da minha casa, as escolas de idiomas, e fui ver o que tinha disponível. E aí eu caí em duas opções, que por acaso eram as opções que tinham turmas que estavam para abrir ali, e também que eram opções que me interessavam. Quais eram? Italiano e francês. Aí eu fiquei, né? Bom, francês não era uma língua que muito me encantava, assim, e tal, mas eu achava interessante, né? E o italiano me interessava um pouco mais, porque eu sou descendente de italiano,
minha família é de origem italiana, minha mãe, até então, né, eu sabia que a minha origem italiana era só do meu lado materno, a minha mãe sempre contava as histórias de criança, da família, do nono, do tio, aqueles almoços de domingo que o pessoal contava e falava ainda um pouco de italiano, tinha um pouco ainda da língua que se ouvia, né? Enfim. E por conta disso, dessa minha história, dessa minha origem, passado, família e tal, o italiano me chamava mais, né? Me falava mais ao coração. E aí eu falei, poxa, eu gostaria do italiano. E aí, beleza, eu fui lá na escola, tal, conversei. E aí a moça me falou, olha, a gente tá pra formar, né, essas duas turmas, mas enfim, a gente não sabe qual turma vai formar primeiro e se a gente vai conseguir formar as duas turmas. Então, assim, né, o prazo sei lá, era uma semana ali pra frente, mais ou menos. E ela falou, vamos ver e eu te informo, né, pra ver se vai formar as duas turmas ou se não, porque inclusive tinha alguns alunos que também estavam em dúvida em se estudava. Eles queriam estudar por uma opção pessoal, assim, então eles estavam também em dúvida em qual escolher, assim como eu tava ali, que eu não sabia se eu ia fazer o italiano ou o francês. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, qual que eu faço, o que que eu faço? Tipo, o francês era interessante, mas ao mesmo tempo o italiano me chamava mais por causa do meu sobrenome, da origem da minha família. Eu tinha essa vontade, né, de aprender a língua que minha mãe falava, que sempre ouviu na infância, que era tão gostoso estar ali com a família. Infelizmente ninguém acabou aprendendo, foi uma coisa que não passou, infelizmente, né, nas gerações, o idioma. E aí eu falei, bom, quero o italiano. E cheguei e falei lá na escola, falei, ó, eu tô mais interessada no italiano, mas enfim, né, vê aí qual turma vai formar e me mantém informada, por favor. E aí esperei, não lembro se foi mais ou menos uma semana, porque tava pra fechar já as turmas. E aí ela me falou, olha, vai fechar provavelmente a turma de francês. Aí eu, tá. E aí foi engraçado que durante essa semana que passou, eu fiquei processando na minha cabeça, eu já tava fazendo a minha decisão, eu já fiquei meio torcendo pra fechar a turma de italiano, porque aí começou a me pegar, começou a pesar esse negócio pra mim da minha origem. Eu falei, poxa, mas o que tem a ver? O que eu quero com o francês, né? Enfim, tipo, gostaria, sim, quero, né, estudar, se eu tiver oportunidade, quero estudar o francês, mas eu acho que agora eu decidi na minha cabeça, no meu coração, que eu quero o italiano. E também quando eu falei pra minha mãe, né, olha, tá, não sei qual turma vai fechar, se é o francês ou o italiano, a minha mãe ainda falava assim, o francês, eu aprendi francês na escola, que na minha época tinha francês ainda na escola, francês é muito lindo e tal, não sei o quê, mas ela falou assim, bem que você poderia fazer o italiano, né, porque, poxa, é tão lindo, aí volta, né, a história. Eu lembro do meu nono que falava quando tinha almoço em casa, era aquela italianada e conversar pra lá, conversar pra cá, e aquele falatório na mesa, e era tão gostoso, e infelizmente não tenho mais eles aqui, os meus tios também, né, são poucos que ficaram, os que ficaram não sabiam falar italiano, porque eles eram os mais novos que ficaram, né, os mais novinhos que já nasceram aqui no Brasil, depois que a família imigrou da Itália para cá. E, enfim, os mais velhos falavam ainda um pouco de italiano e os mais novos acabaram já crescendo no Brasil, aprendendo português, e a língua se perdeu. E aí ela ficou com esse gostinho, e aí pra mim aquilo fez mais sentido ainda. Eu falei, poxa, eu queria dar esse prazer pra minha mãe, né, de poder aprender e trazer isso de volta pra família, porque minha mãe sempre falou da família, e enfim, quem tem italiano na família, quem tem descendência italiana, com certeza, eu sei que você já ouviu essa história, e se você tem ainda algum parente mais das antigas, ele deve ter falado já, contado as histórias da Itália, ou ainda falar com um pouco de sotaque, né, italiano, português, aquela mistura ali, e enfim, só quando a gente ouve essas histórias da nossa família, a gente sabe o quanto vem, assim, um saudosismo de uma coisa que você não viveu, né? Enfim, e aí eu fiquei com isso, eu falei, poxa, tomara que feche a turma de italiano, tomara que feche a turma de italiano, né? Torcendo já por mim e pela minha mãe. E já sonhando lá com o futuro, eu falei, nossa, pensou eu aprendendo italiano, eu podendo falar aqui em casa, eu poder ensinar minha mãe,
eu poder passar isso pros meus filhos. E aí, tipo assim, isso começou a fazer muito mais sentido. Começou uma sementinha que plantou aqui dentro, começou a germinar, assim, eu comecei a querer mesmo, né? E engraçado porque na minha família, a gente, eu e meu irmão, nós temos 3 sobrenomes, né? Um da minha mãe, que minha mãe, como veio da família italiana, era um sobrenome só, porque é a tradição até hoje na Itália assim, cada um tem um sobrenome só e é o sobrenome do pai que você carrega. Então minha mãe tinha um sobrenome, que era o sobrenome do pai que ela carregou, que é o meu sobrenome Soprani. E o meu pai tinha 2 sobrenomes, um espanhol e um português. Enfim, nascemos eu e meu irmão e carregamos os 3, né? Então vem o italiano primeiro e os outros 2 do meu pai. E assim, não sei, por questão de facilidade ou por questão, não sei, na verdade eu não sei por que questão, desde pequenininho na escola a gente sempre usou o Soprani, que era o sobrenome que vinha primeiro, enfim, era o mais diferente talvez. E na escola todo mundo já conhecia a gente por Soprani e tal, inclusive na minha época não era muito, mas já na época do meu irmão eles costumavam chamar os alunos já pelo sobrenome, não pelo nome, uma coisa que no Brasil não é muito comum, né? A gente chama pelo nome, mas enfim, quando tem os nomes muito comuns na classe, né? Às vezes você acaba sendo obrigado a chamar pelo sobrenome. Sempre tinha muito Tiago, muito Felipe, muito André, então eu acabava chamando pelo sobrenome. Enfim, o meu irmão todo mundo chamava pelo sobrenome. Ele era conhecido como o Soprani. Ah, o Soprani. Meu irmão é mais novo, né? Eu já na minha época, e também o meu nome já não era muito comum, Gisele, geralmente só tinha eu, aliás, eu nunca conheci na escola outra Gisele. Enfim, me chamavam pelo meu nome mesmo. Mas sempre que a gente tinha que assinar algum documento, escrever alguma coisa, preencher, ou chamar, o fulano e avisar sobre o nome, Soprani, né? Enfim, o Soprani sempre ficou marcado. Eu não sei dizer por quê, mas sempre foi o sobrenome que a gente carregou. E aí depois já na adolescência, já um pouco mais tarde, continuava, e aí depois, né, depois que você começa a pensar na vida, né, depois que começa a entrar a fase da responsabilidade, eu comecei a realmente pensar nisso, né, da minha origem, da importância disso, e acho que um ponto que foi, assim, realmente, pra mim, esse divisor, assim, de águas, de que deu um sentido, uma importância, uma coisa que entrou na minha vida que antes eu não pensava muito nisso, e a partir dali começou a entrar e fazer parte da minha vida, foi realmente quando eu comecei a estudar, comecei a querer estudar essa quarta língua, terceira, já nem sei, enfim, língua mãe, não considero, tá bom, vai, terceira língua. E aí eu fiquei, né, então eu tava lá na expectativa de qual turma ia formar, qual turma eu ia formar, e nessa altura eu já tava, meu Deus, que seja italiano, e a mulher me vem e me fala que ia ser o francês. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, bom, aí logo de cara eu já pus na minha cabeça, tá, vou começar o francês, vou estudar o francês, mas já avisei pra ela, assim que abrir a turma de italiano, você me fala? E aí, nesse ponto, eu já tava assim, bom, não interessa, eu já queria tanto estudar o italiano que eu falei, tudo bem, começa o francês, não tem problema, não vai ser perdido, né? Mesmo que, enfim, eu acho que um dia eu vou usar e mesmo que eu nunca usar, é pra mim, né? Eu gosto, é um interesse meu e, enfim, é conhecimento, né? Conhecimento não ocupa espaço. Aí, nessa época, eu só me preocupava, eu falei assim, poxa vida, né? Agora, se realmente formar uma turma de italiano, eu vou ter que arcar com o custo de 2 cursos, né? Mas nessa altura eu já não tava nem me importando com o valor. Eu falei, não, porque aquilo já tava dentro de mim, eu já sabia que eu queria, eu já tinha decidido. Eu falei, eu vou começar o francês. E eu falei, não importa quando, a partir do momento que formar a turma de italiano, você pode contar comigo que eu vou começar também. E aí tá bom. Aí ela falou, bom, então tá, isso era acho que uma quinta ou sexta-feira. Ela falou assim, olha, no sábado vão vir os outros alunos, tal, pra assinar contrato, pra fechar e tal, e a gente vai começar a turma na semana que vem. Eu só vou definir com eles, a maioria dos alunos vai vir aqui no sábado, né, pra fechar o contrato, e a gente vai, como a maioria deles vem nesse dia, a maioria é que vai definir qual dia da semana vai fechar. Então, como eu era uma só, que pra mim, pode ser qualquer dia, ela falou, a gente vai ver, e na semana que vem eu te informo qual dia vai ser. Provavelmente vai ser na terça ou na quarta. E aí, passou o sábado, fiquei esperando. Quando foi na segunda-feira, ela me liga. Oi, Gisele, tudo bem? É a fulana aqui da escola e tal. Eu falo, então é o seguinte, sabe o que aconteceu? Não fechou a turma de francês.
Aí pronto, já me bateu outra frustração, porque eu falei, poxa, eu já queria tanto o italiano, não teve. E já ia começar o francês, né? Eu falei, tá, começo. E agora ela me fala que nem o francês vai ter. Aí, tipo, eu já ansiosa, né, que era, já comecei a pensar, não, vou procurar outra escola, vou, sei lá, ai meu Deus, eu já tinha visto, todas as escolas estarão mais perto, não sei se tem outra escola aqui. Todas as escolas que tem aqui são de inglês. Aí eu falei, e agora? Falei, bom, vou procurar outra escola e tal, né? Isso tudo pensando em duas frações de segundo, né? Aí ela fala, eu falei, poxa, que pena, né? E agora ela falou assim, então, né? O que aconteceu foi que a maioria dos alunos acabou optando por fazer o italiano. Então a gente vai formar a turma de italiano. Falei, moça, mas como assim? Eu já tava aqui pensando que nem ia formar turma nenhuma. Falei, não, tô dentro, demorou, pode colocar meu nome. Quando que começa? Ela falou, a gente vai começar na quarta-feira, tá bom? Ótimo, nossa! Aí eu fiquei super empolgada, já falei pra minha mãe, já falei lá em casa, vou aprender italiano, finalmente, tal, não sei o quê. E aí, assim, eu que tinha começado a procurar um curso por, quero aprender uma nova língua, eu já tinha decidido, quero aprender uma nova língua. E aí, né, eu naquela dúvida, tipo, eu só sabia que eu queria aprender uma nova língua, mas era mais por um conhecimento, por uma coisa que eu gosto de aprender e queria, né, fazer, queria estudar alguma coisa. E, no final das contas, aquilo, depois de alguns dias que se passaram e aquela ideia maturou na minha cabeça, aquilo passou a ter uma importância, nossa, muito maior. E aí eu realmente queria. E aí foi legal que quando eu comecei o curso, eu tava ali 100%, sabe? Até mais, né? E eu tava total querendo aprender, tava com ouvidos, né? E olhos abertos. E a cabeça totalmente vidrada ali, porque aí eu queria aprender mesmo. Não era só um conhecimento a mais, uma língua a mais, uma coisa a mais para pôr no meu currículo, que legal, eu gosto de estudar línguas, vou estudar mais de um hobby. Aquilo ali começou a ter um valor para mim, como se fosse um legado de família. E era mesmo, e né? Hoje eu tenho muito mais noção disso, tipo, olha onde eu vim parar. Hoje eu tô aqui morando na Itália. Tipo, algumas vezes até sonhei com isso, mas com o passar da vida eu nunca imaginei que ia acontecer de verdade. Enfim, nunca imaginei que eu ia conseguir tirar minha cidadania italiana. Já tinha pesquisado um pouco disso, tentado achar documento, como ninguém tinha nada, você fala, nunca vou conseguir. E ficou pra lá, né? Enfim, inclusive algumas vezes eu até esqueço que eu tô aqui, eu falo do Brasil como se eu ainda estivesse no Brasil, mas eu estou na Itália neste momento, né? Mas e aí, o que aconteceu? Fiquei super empolgada com o curso e eu lembro que eu cheguei lá, nossa, no primeiro dia de aula, assim, né, esperando como se, nossa, tipo, o evento, né, vai acontecer. Mas, no final das contas, chegar assim, com todo esse significado pra mim no curso, me ajudou muito, muito, sério, de verdade, porque talvez se não tivesse passado por essa expectativa de, meu Deus, será que vai formar turma? Será que eu vou conseguir entrar? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir pagar? Porque até então eu já tava pensando que eu ia ter que pagar 2 cursos ao mesmo tempo, pensando que ia formar turma de francês. E aí eu falei, gente, talvez se eu não tivesse passado por aquele processo, não teria caído algumas fichas na minha cabeça, eu não teria valorizado tanto e eu não teria me empenhado tanto, porque aí eu cheguei ali com outro senso, com outro propósito, outro sentido para minha vida. Eu tava pensando em realmente resgatar a tradição da minha família, sabe? Porque, enfim, era uma coisa que só quando eu conversava assim com os mais velhos da minha família que eu via assim esse sentido, sabe? Quando, enfim, a minha mãe valorizava muito, né? E ela tinha ainda algumas tias, algumas primas que falavam da Itália e contavam algumas histórias, tal, mas enfim, era uma coisa que eu vi que, tipo, pros mais novos e né, as outras pessoas da minha família já não tinha mais tanto aquilo, né? Inclusive, na minha idade, eu, meu irmão e os meus primos, a gente nem pensava nisso, né? E, enfim, aquilo começou a fazer mais sentido pra mim, né? E eu tinha o sonho, né, assim, de viajar. Eu sempre, nossa, desde pequena, eu sempre já falava, né, que ia morar nos Estados Unidos, né, desde pequenininha. E a minha mãe já tinha essa noção, meu Deus, um dia quando ela crescer, ela vai embora. Vou ficar sem minha filha aqui perto. Mas eu sempre curti muito viajar.
sempre sonhei, né, em viajar, nunca tive as condições, né, quando era criança, quando era mais nova, enfim, a gente nunca viajou, assim, pra fora, em família. A viagem era ali, no sítio do meu avô, nas férias, na casa da praia da minha tia, no rancho do meu tio, mas a gente nunca viajou, nunca teve essas condições, assim, de viajar pro mundo, mas eu sonhava com isso, né. Tanto que no final eu acabei fazendo faculdade de turismo, me formei em turismo e a partir dali eu consegui, né, fui trabalhar, fui viajar bastante e tal. Mas enfim, não era uma coisa que eu pensava assim, né, em conhecer a Itália, porque eu tinha sonho de viajar, tinha sonho de conhecer, mas não era uma coisa que tava assim tão viva, né, naquela geração, digo assim, né, na minha família. Enfim, a partir dali eu comecei a realmente me interessar. Quanto mais eu aprendia, né, comecei a estudar o curso, e o curso não era só de língua, era de língua e cultura italiana. E aí o negócio começou a bombar no coração, assim, né? Porque quanto mais falava da cultura, eu começava a imaginar, e eu começava a lembrar das coisas que a minha mãe me contava, sabe? Das histórias do nono, da nona, da infância, o que ela ouvia, e cada palavra que ela falava às vezes em casa, né? Mamma mia, porca miséria. E aí eu falava, poxa, que gostoso, né? Parece que eu tô voltando no tempo. Tipo, eu sempre me interessei por coisas antigas, mais por coisas antigas do que coisas futuristas, assim, né? E acho que isso pra mim ajudou a ter esse senso de tradição, de dar importância de verdade para as minhas origens, para minha família, para os meus antepassados, para minha árvore genealógica, né? E aí cada coisinha que eu aprendi a cada aula de cultura que tinha ali no meio do curso, né? E às vezes inserido, né? Tipo, com alguma coisa da cultura, já vinha o texto em italiano, já falando, explicando como era, como são as festas, as tradições, né? Como eles fazem. E, nossa, eu já comecei a sonhar, comecei a viajar. Ao mesmo tempo eu pensava no passado e no futuro. Eu lembrava da minha mãe contando as coisas, imaginava como era na época que os meus antepassados estavam aqui, meu nono, meu bisnono, trisnono. E mesmo menos, né? Quando eu imaginava a minha mãe criança, assim, quando ela contava sempre que era uma mesa grande, com um monte de gente sentada em volta da mesa, aquela festa. Aí eu ficava visualizando, já quase chorando, escorrendo uma lagriminha, pensando, poxa, como eu queria ter vivido essa época, como eu queria ter podido ser mais próxima, talvez, né? Talvez se eu não fosse nossa, sei lá, tataraneta eu sou, porque eu sou a quinta na geração de descendentes italianos, né, já no Brasil, né? Porque quem veio da Itália, na minha família, foi o meu trisnono. Ou seja, nono, tinha meu bisnono, meu nono, minha mãe e eu. Então eu sou a quinta geração. Então, assim, eu queria ter estado mais próxima, né? Talvez se eu fosse a neta, eu teria convivido muito mais, eu teria ouvido muito mais o italiano, o idioma, teria vivido aquelas histórias, mas eu vivia através da minha mãe contando. E a minha mãe contava muita coisa. Enfim, e aí eu ficava, né, pensando passado e futuro. Então eu ficava sonhando, imaginando como era a cena de todo mundo lá almoçando no domingo. E ela falava que era sempre um falatório, uma gritaria, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí eu falei, engraçado, né? Hoje quando a minha família não é muito grande, minha mãe tem 2 irmãos, né? Então na parte da minha mãe, que é a parte italiana da família, são em 3 irmãos e cada irmão tem um casal de filhos, né? Então somos em 6 primos, né? E todos os tios e tal. E mesmo assim não é muita gente, mas enfim, quando a gente se reúne em aniversário, em Natal e tal. Não, gente, não, ó, o sanguinho tá aqui. Não perde, viu? Continua na família aquele falatório, aquele converseio, aquela bagunça, e um quer falar mais alto que outro, e um fala por cima do outro, e a comida pra cá, a comida pra lá. Enfim, então, muita coisa que minha mãe contava de quando era criança, eu falo, poxa, mas não é a mesma coisa ainda agora, né? Ainda não é assim. E às vezes ela fala, né? Ai, fala mais baixo, para de gritar. Eu falo, ué? Não era você que vivia falando que sua família era mó gritaria, que quando você era criança era aquele falatório, e você fala com um saudosismo assim, e falou, poxa, achei que você gostava, né? Agora tá mandando a gente falar baixo? Então eu ficava pensando, nossa,
que legal, né? Visualizava muito esse passado, como eram esses almoços de família, né? Todo mundo super tradicional, assim, né? Porque italiano é muito tradicional, gente. Tipo, hoje que eu moro aqui já há 1 ano e meio, eu vejo realmente o que a gente ouve falar, né? E estuda, e o que eu estudava no curso, né? Sobre a cultura italiana. Realmente bem tradicionalista. Eles são bem tradicionais, levam muitas tradições antigas ainda avante, né? Ainda hoje em dia. Enfim, um dia eu vou falar mais sobre isso, né? Sobre tradições. E ao mesmo tempo eu projetava meu futuro. Eu falava, gente, peraí, tudo isso não precisa morrer. Poxa, tá nas nossas mãos, né? Tipo, enfim, tá nas minhas mãos agora, porque até ali no momento era eu que tava pensando o quão era importante a origem da minha família, o quão era importante pra mim a tradição e essas histórias que eram contadas e que agora, poxa, elas vão morrer? Ou simplesmente quando eu tiver os meus filhos, eu vou contar pra eles as histórias que nem fui eu que vivi, as histórias que a minha mãe me contou, sabe? Então eu falei, gente, eu posso e eu vou fazer alguma coisa. Eu já tava fazendo, eu já tava ali estudando, né? Eu já tava aprendendo a língua e já tava aprendendo um pouquinho da cultura. Então a minha parte eu já tava fazendo. E eu ficava pensando, não, eu quero levar isso adiante. E quanto mais eu estudava, mais eu queria aprender, mais eu começava a perguntar pra minha mãe das histórias. E quando a gente encontrava com algum tio-avô, né? Um tio dela ou um tio-avô meu, eu falava, mas e aí, como era? Me conta, né? E assim, assado, e o que você lembra, né? E enfim, era tão gostoso. E eu falei, eu quero levar isso adiante. Tipo, eu vou aprender o italiano e eu vou ensinar para os meus filhos o italiano. Meus filhos já vão crescer pelo menos com 2 línguas já, o português e o italiano, porque eu vou ensinar, né? O inglês eu pensava, tipo, o inglês é obrigatório, tipo, o que eu conseguir ensinar, eu vou ensinar, mas enfim. Eu gosto do inglês, aprendi bem o inglês, enfim, mas não sou uma professora de inglês, mas o italiano me pegou mais por causa da origem, sabe? Até hoje eu acho, eu sei que muita gente não gosta do inglês, ou enfim, tem por não gostar, tem dificuldade de aprender, ou tem uma certa, não sei, não curte muito Estados Unidos, enfim, por questões N, né? Tipo, questões políticas ou históricas, etc. Econômicas até. Mas, assim, eu gosto e eu acho lindo, tipo, e eu ainda tenho vontade de morar nos Estados Unidos, sabe? Mas o italiano tem um item, pra mim, que nenhuma outra língua tem, sabe? E nem o português, talvez, porque, enfim, o português, eu nasci no Brasil, o português é minha língua mãe, isso foi natural, então, talvez um dia, quando os meus filhos nascerem, eu vou sentir esse senso de importância de passar o português, que é a minha língua pra eles, né? E óbvio, eles vão aprender, né? Enfim, natural. Mas, pra mim, como foi aprender o italiano, nossa, esse quezinho que tinha mais de essa sementinha que tava lá dentro, que era da minha origem, né? Esse sanguinho que corre aqui dentro, não tem com mais nenhuma outra língua pra mim, sabe? Talvez um dia, se eu descobrir, porque eu sei que na minha família, na minha parte paterna, tem também um pouquinho de origem espanhola, tem um sobrenome português, enfim, deve ter alguma coisa. Mas eu acho que a descendência já ficou tão lá atrás, a gente já é uma geração tão mais distante que já perdeu muito. Então, eu não sinto ainda isso, não sei lá, nunca senti isso tão forte assim, né? Como eu senti do italiano, que é essa proximidade, né? E, enfim, depois de um tempo eu descobri que inclusive depois que eu já tinha ido a primeira vez pra Itália, inclusive eu preciso contar como foi essa primeira vez, que foi, nossa, foi sensacional, gente, um sonho realizado que quem já viveu, quem já teve, né, quem tem isso da família, dessa valorização da origem, né, italiana e conseguiu já ir a primeira vez pra Itália, nossa, eu sei o que você já sentiu. Pode ter certeza, esse sonho, assim. Inclusive, amigos meus que nem tem nada a ver com origem italiana, com família italiana, de tanto a gente falar e de tanto ver, muita gente sonha em ir pra Itália porque é um país bonito, porque é o país da comida boa, né? O povo animado. E mesmo essas pessoas que nem têm aquilo no sangue, foram e ficaram maravilhados, sabe? Voltaram falando, nossa, Gi, eu amei, tipo, a Itália tá no meu coração e tal. Pensa pra quem já tem, quem é de família italiana, né? Que tem
esse peso a mais, esse peso bom, né? Então, quando você vai pra Itália é outra coisa. E aí eu fui, conheci e tal, e aí pra mim aquilo ficou mais marcado ainda. Eu falei, nossa, agora tudo tem mais sentido. E aí, o que eu descobri quando eu estive na Itália a primeira vez? Que eu senti uma coisa aqui dentro, assim, não era só assim, nossa, que legal, né? Tipo, uma viagem já é legal, uma viagem internacional mais ainda. Na Europa tem aquela coisinha especial. E ainda na Itália, né? Um dos países mais bonitos, né? Que dizem, né? Enfim, toda aquela emoção, mas aí juntou pra mim aquela coisa de, poxa, meu, eu não sabia o que era. Se era um déjà vu, eu não sei, nem sei se eu acredito em déjà vu, mas enfim, eu já disse várias vezes, eu acho uma coisa bem bizarra. Mas eu falei, gente, eu senti uma emoção, uma coisa lá dentro. Eu falei, nossa, gente, parece que eu nasci aqui. Tipo, se meus pais chegassem e falassem, olha, Gisele, na verdade, você nasceu na Itália, mas quando você era pequenininha, a gente foi pro Brasil, etc, e você cresceu lá, e a gente nunca te contou, eu ia acreditar. Porque eu falei, gente, tipo, eu me sinto em casa. Tipo, eu não conheço nada, eu não sei, é a primeira vez que eu tô aqui, inclusive foi a primeira vez que eu pude testar o italiano, né, na prática, assim, com italianos ali ao vivo, né, porque até então eu já só tinha praticado o italiano que eu aprendia na escola, na internet, né? Nos chats da vida aí, né? E aí eu falei, nossa, mas não é possível, gente. Tipo, sério, o sentimento que eu tive foi de eu já estive aqui. Ou eu não sei, cara. Não sei, sinceramente. É muito familiar, tô me sentindo muito bem, me sinto em casa. Por mais que eu não conhecesse ninguém e chegasse nos lugares era ainda um pouco estranho. Falei, meu, se me largar aqui eu fico. Sabe? Tipo, nossa, e conforme eu fui viajando, a minha primeira viagem pra Itália foi uma viagem de 20 dias. E eu conheci muitas cidades, enfim, eu comecei no norte, fui descendo em direção ao sul. E, nossa, tinha algumas cidades que eu chegava, eu pisava. Sabe quando você olha aquele panorama, eu falo, meu Deus, uma emoção, uma vontade de chorar, assim, um choro de emoção, feliz, de falar, meu, não acredito que eu tô aqui, olha isso. E sabe, e parece que eu sentia, não sei, voltando assim, eu não cheguei a conhecer o meu nono, né, que minha mãe falava tanto, né, que era o pai dela, porque ele faleceu quando minha mãe ainda era muito nova, enfim, mas parecia que eu tava sentindo ele ali, eu falei assim, eu tô aqui por vocês, sabe, tipo, se não fossem vocês, eu talvez nunca tivesse conhecido esse lugar, ou talvez tivesse passado por aqui, lugar lindo, pá, nossa, que lindo, foto, selfie, pá, posts, né? E ia passar como mais uma viagem de mais um lugar bonito que eu conheci, mas, nossa, não, aquele sentimento que eu tive, parecia que eu tava ao mesmo tempo agradecendo e ao mesmo tempo retribuindo, né? Dando um presente pros meus antepassados que, não sei, parecia que eu tava fazendo eles felizes, né? Tipo, e mesmo minha mãe, né, que ainda tá aqui, né? Tipo, eu falei, nossa, eu tô fazendo eles felizes porque eu tô aqui. Eu voltei, né, pras minhas origens. Eu vim aqui ver, tipo, eles são daqui. Nossa, enfim, eu vou ficar falando e me repetindo aqui e não vou sair disso, porque é um sentimento que não dá pra explicar muito com palavras. O ponto que eu tava dizendo que eu queria chegar eu li essa bendita matéria e ela falava, resumindo assim, o ponto central era o seguinte, que a ciência, depois de muitas pesquisas, descobriu que no nosso DNA tá escrito ali, uma das informações do seu código genético é a informação eu não lembro as palavras como estava escrito, mas assim, de pertencimento a uma terra. Ou seja, de um patriotismo. Então, assim, se você tem um antepassado, né, que, enfim, morou, sei lá, pode ser perto, pode ser distante, se morou na Bahia, se morou na Argentina, se veio dos Estados Unidos, do Japão, aquela informação, aquela saudade de casa, o senso mesmo de patriotismo dessa pessoa que nasceu lá e se mudou para outro país, ou para outro estado, ou para outra cidade,
aquilo fica marcado. Eu achei muito engraçado uma coisa, porque pra gente o DNA, enfim, pelo menos pra mim, né, que sou leiga, o DNA é uma coisa que já vem escrito quando você nasce, você já vem com aquelas informações, né, de como você vai ser fisicamente, alguns aspectos, enfim, comportamentais, etc. Mas não que uma coisa que acontece depois que você nasceu, cresceu e se apegou àquela terra e teve a importância, a valorização do seu país, da sua nação, da sua cidade natal, que aquilo ia ficar escrito, ia passar. E aí você nasce e talvez você não saiba como era o meu caso, tipo, enfim, você pode até saber da origem da sua família, ou você pode não dar tanta importância, mas aquilo, enfim, se você um dia pisar naquela terra, talvez você sinta. Eu já sabia, né, que minha família era de origem italiana e eu já tava com essa vontade, né, de ir e de conhecer e tal. Mas eu não sei, eu fiquei pensando se talvez se eu nem soubesse que eles eram de origem italiana, se eu pisasse lá um dia, como é que ia ser? Será que eu ia sentir isso, sabe? Eu fiquei muito curiosa de, tipo, botar a ciência à prova ali. Falei, poxa, se eu já sabendo... Eu já senti tanto, na verdade eu senti todo esse sentimento e eu nem sabia ainda dessa pesquisa, dessa informação, né, da ciência. E eu senti tudo aquilo e depois eu li e tava aquilo escrito e eu falei, meu, tem razão. Mas eu fico pensando hoje em dia, se uma pessoa que nem tem conhecimento da origem da família, ou talvez até da cidade, né, de um antepassado, de um avô, e um dia essa pessoa pisar nessa terra, será que ela vai sentir aquilo, né? Enfim, fiquei com essa curiosidade na cabeça. Mas, bom, pessoal, é isso. Assim eu continuei meus estudos de italiano e tal, e visitei a Itália e muitas coisas aconteceram, e enfim. Na próxima vez eu vou contar mais um pouquinho de como foi tudo isso. Até mais, tchau, tchau!